Olá pessoal, tudo bem? Não importa em qual área da física a gente decida começar o nosso estudo, uma das coisas que a gente sempre vai encontrar são grandezas físicas. Então é bastante importante que antes que a gente se debruce na mecânica, na ótica, na termologia, no eletromagnetismo, a gente tenha alguns conceitos básicos muito bem solidificados e a ideia, né, a proposta dessa aula que você está assistindo agora é justamente tentar fazer um pouco disso. A primeira coisa que a gente precisa memorizar é entender é que uma grandeza física é qualquer coisa que pode ser medida. Então, se a gente está num laboratório e tem lá alguma coisa que eu posso medir, aquilo daqui para frente vai ser chamado de grandeza física, da realidade física. É evidente que toda vez que a gente fala sobre medida, fica implícito aí a necessidade de utilizar um instrumento de medida. Ou seja, vou te dar alguns exemplos aí, como você pode ver na caixinha verde. Então, uma régua, por exemplo, vai ser o instrumento de medida que eu vou utilizar para medir comprimentos, medir distâncias. Um cronômetro vai ser o instrumento de medida que eu vou utilizar para medir tempo. Inclusive, outros instrumentos de medida podem ser utilizados para isso. Então, eu posso falar de relógios, eu posso falar de calendário, são instrumentos aí menos precisos que o cronômetro, mas servem para a mesma coisa, medir tempo. A mesma coisa com os comprimentos. No lugar de usar uma régua, eu posso usar uma trena, eu posso usar uma fita métrica, eu posso usar um paquímetro, eu posso usar um micrômetro. São diferentes instrumentos de medida que servem para a mesma coisa, medir comprimentos, medir distâncias. Para medir massa, a balança vai ser o instrumento de medida mais indicado. Assim como o velocímetro vai ser, né, o instrumento que a gente vai usar para medir velocidades. Um dinamômetro vai ser um instrumento que eu vou usar para medir força. E eu poderia ficar aqui fazendo uma lista bastante grande de instrumentos e grandezas físicas medidas por esses instrumentos. Mas eu acho que você já entendeu a ideia básica. Outra coisa que fica implícita quando a gente fala sobre medidas, né, fazer uma medida, é que medir é comparar alguma coisa com um padrão, ou seja, com alguma coisa já pré-estabelecida. Eu vou tentar te dar um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer. Imagina que eu tenho aqui, né, na verdade, um desenho, né, tentando ilustrar essa ideia. Digamos que eu tenha aí nesse desenho, né, uma régua que vai ser utilizada para medir o comprimento desse lápis, desde a borrachinha do lado esquerdo até a ponta da grafite do lado direito. Entenda aí, né, perceba que essa régua, ela está medida, né, a escala dela é medida em centímetros. Ou seja, a gente percebe, né, que a gente tem diferentes riscos bem compridinhos, com as marcações 0, 1, 2, 3, e tem lá centímetros indicando que essa medida equivale a 1 centímetro. Só que, na verdade, essa régua tem como menor divisão o milímetro. Então, ainda que a escala de medida esteja ali em centímetros, a menor divisão dessa régua, desse instrumento, é o milímetro. Então, se a gente desse, né, tentasse dar um zoom aí nessa régua, a gente veria que a pontinha do lápis está ali, né, chega no valor 6, então são 6 centímetros. Ela anda também 4 marquinhas para frente, ou seja, 4 milímetros para frente, e na verdade a gente vê que a marca está entre o quarto e o quinto risquinho. Em outras palavras, o tamanho desse lápis é alguma coisa entre 6,4 e 6,5 centímetros. Então, a gente tem aí que fazer uma estimativa do que acontece no meio onde eu não tenho as marcações. Como você pode perceber, aquela linha pontilhadinha que marca a pontinha do lápis, ela está bem no meio entre o milímetro 4 e o milímetro 5, mas eu, por exemplo, poderia fazer uma estimativa de que ela está um pouquinho para a esquerda. Portanto, no lugar de falar que o comprimento é 6,45, eu estou chutando que é 6,44. Mas um amigo meu fazendo a mesma coisa poderia obter 6,46. Você, por exemplo, pode bater o pé e dizer que é 6,45. Então você percebe que eu, você, meu amigo, a gente está debatendo pela última casa, né? Pelo último número, pelo último algarismo. Todos os outros, o valor 6 e o valor 4,
não tem discussão. Todo mundo concorda que esses são valores verdadeiros, são valores medidos pela régua. Com isso, a gente consegue conversar um pouquinho sobre dois conceitos super importantes quando a gente fala sobre medida, que é o conceito de algarismo correto e de algarismo incerto. Então, como o valor 6 e o valor 4 não tem discussão, eu vi marcado na régua, esses algarismos eu vou chamar de algarismos corretos. Aquele segundo 4, marcado em verde, como ele é um fator de debate, ele é incerto, né? Eu não tenho certeza se aquele valor é aquele mesmo, foi uma estimativa de quem fez a medida, eu vou dizer que esse valor é um algarismo incerto. E juntando os algarismos corretos com o primeiro algarismo incerto, a gente tem o que a gente vai chamar de algarismos significativos. Então, no caso dessa minha régua, quem são os algarismos significativos? 6,44, porque o 6,4 é o correto, e o primeiro incerto, né, que é o segundo 4, ali marcado em verde, ele também faz parte dos algarismos significativos, tudo bem? Então, todos os algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso, tá legal? Seguindo aqui com a nossa conversa, uma outra coisa importante quando a gente faz uma medida é utilizar a unidade de medida adequada. Nesse meu caso, como você pode perceber, eu estou medindo em centímetros, portanto, ao final dos algarismos significativos, eu preciso colocar ali o cm para indicar quem é a unidade de medida que eu estou utilizando. A gente vai falar sobre unidades de medida numa outra aula, então dá uma olhada ali na lista de vídeos, caso esse assunto te interesse, mas aqui a gente vai focar a nossa atenção nos aspectos dos algarismos significativos. Inclusive, agora que você entendeu o que é um algarismo significativo, você está preparado, inclusive, para conversar sobre os algarismos que não são significativos. Vamos pensar, por exemplo, que uma outra pessoa tentou medir o lápis usando essa mesma régua e chegou a essa conclusão, que o comprimento do lápis é 6,447, né? Como o segundo 4, né, ele já é um algarismo incerto, o 7 também vai ser um algarismo incerto, ainda mais incerto. Entretanto, o segundo algarismo incerto, o terceiro algarismo incerto e assim por diante, eles não têm nenhum significado, porque se o valor, né, se o algarismo 4, né, se o 6,44, ele já é incerto, todos os outros que vêm depois dele são ainda mais incertos e não têm nenhum significado para mim. E é por isso que eu digo que esse algarismo 7, nesse caso, é um algarismo não significativo. E toda vez que eu faço uma medida, esse algarismo não deve ser apresentado. Ou seja, se eu tivesse que fazer uma medida usando essa régua, eu só apresentaria 6,44 e não 6,447, porque o 7 não tem algarismo não tem significado, né? É um algarismo não significativo. E daí, o que a gente faz quando a gente tem uma situação como essa? A gente aplica uma regra de arredondamento. E a gente vai, então, terminar essa nossa aula falando justamente sobre as regras de arredondamento. Porque, veja só, existem sim regras para isso. É muito importante que você saiba essas regras, porque elas vão ser utilizadas em diferentes contextos, em diferentes disciplinas, né? Então, na geografia, na matemática, na química e também na física. Só para que você tenha uma noção da origem disso, as regras de arredondamento, elas foram estabelecidas por uma norma regulamentadora, né? Então, a gente fala ali ABNT, né? Normas Brasileiras de Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o NBR é lá uma norma regulamentadora, tem o número da norma e o ano, 2014. Então, desde 2014 e antes disso, inclusive, a gente tem aí algumas regras de arredondamento. Vamos conversar junto para ver se a gente entende. A primeira regra é essa que você está vendo. Quando o algarismo que a gente vai conservar, ele vai ser seguido, ele continua ali, e o que vem depois, ele é um algarismo inferior ao valor 5, a gente simplesmente arranca esse algarismo que a gente quer arredondar e deixa o algarismo que vai ser conservado do jeitinho que ele era. Vamos ver isso num exemplo para ficar mais fácil? Dá uma olhada aqui, 5,33. Então, eu quero preservar o 5,3 e o segundo 3 ele vai ser arredondado. Como esse segundo 3 ele é menor do que 5,
aquele que vem antes, né, o primeiro 3 que veio antes, ele vai continuar do mesmo jeito, e eu simplesmente tiro esse segundo 3 que a gente queria arredondar. Portanto, 6,33, depois do arredondamento, vira só 5,3. Tudo bem? Por quê? Porque o último 3 é menor do que 5. A mesma coisa não é verdade quando o algarismo que vem depois daquele que eu quero preservar for maior do que 5. Dá uma olhada aqui nos meus exemplos. Ó. Quando o algarismo a ser conservado for seguido de um algarismo superior a 5 ou igual a 5, seguido de, no mínimo, um algarismo diferente de zero, eu sou obrigado a somar uma unidade no algarismo que eu vou preservar e eu retiro todo o resto. De novo, sempre com exemplo numérico fica muito mais fácil de entender. Então, vamos pegar um exemplo em que o algarismo é superior a 5. Por exemplo aqui, 4,66. Eu quero arredondar para uma casa decimal. Só que quando a gente dá uma olhada, esse último 6 é maior do que 5. Como ele é maior do que 5, eu vou ser obrigado a somar mais um no 6 que vem antes. Então, não vai ser 4,6, vai ser 4,7. Tá aí a regra do arredondamento. Algo parecido vai acontecer quando o algarismo final ele é um número 5, só que seguido de pelo menos algum outro número que não seja zero. Então, por exemplo, aqui, 5,851. Eu quero aproximar para uma casa decimal, 5,8. Então, o que vem depois do 8 é 5. E o 5 é justamente o limite, né? Então, se depois desse 5 eu tenho alguma coisa que não é zero, 5,1, 5,2, 5,9, 5,2 não, né? 5,1, 5,2, 5,9, 5,01, 5,07. Se tiver alguma coisa que vem depois do 5 que não seja apenas zeros, eu de novo faço a mesma coisa. Eu somo 1 no que vem antes do 5. Então, no lugar de ficar 5,8, vai ficar 5,9. Essa regra é um pouquinho mais complicada, né? Eu sei. Falando em complicada, a terceira e última regra também é meio chatinha. Então, vamos dar uma olhada com bastante atenção para ver se a gente consegue entender e memorizar. A regra fala o seguinte: quando o algarismo a ser conservado for seguido de um algarismo igual a 5, só que no lugar de ter alguma coisa diferente de zero depois, eu tenho apenas zeros, eu vou ter que avaliar o que vem antes do 5. Se o que vem antes desse 5 for um número ímpar, eu sou obrigado a somar um valor 1. Se o que vem antes do 5 for um valor par, eu preservo do jeitinho que ele é e simplesmente arranco o resto. Vamos de novo ver o exemplo numérico para ficar mais fácil? Dá uma olhada aqui. 4,550. Eu de novo quero arredondar para uma casa decimal, 4,5. O que vem depois do primeiro 5 é outro 5 e depois apenas 0. Então, não entra naquela regra que a gente acabou de conversar, porque naquela regra anterior tinha que ter alguma coisa depois do último 5 que não fosse 0, e aqui é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o número que vem antes desse 5 que eu quero arredondar, e eu percebo que ele é um 5, que é ímpar. Já que ele é ímpar, eu sou obrigado a somar mais um, e de 4,5 a gente tem 4,6. Só que algo diferente acontece no caso de baixo, 4,850. De novo, eu tenho que aproximar para uma casa decimal, só que depois eu tenho 5 e depois eu tenho 0. Portanto, eu vou olhar o que vem antes desse 5, que é o número 8, que por sua vez é um número par. E, de acordo com a regra, se eu tenho um número par, eu não somo nada, eu deixo do jeitinho que ele é. Então, não vai ficar 4,9, vai ficar 4,8. Tudo bem? E espero que você tenha entendido todos esses conceitos que são fundamentais para absolutamente qualquer área da física que você tiver interessado em começar a estudar, tá certo? Fico por aqui, até a próxima, tchau, tchau.